Olá, amigos do Missão Educar. Estamos mais uma vez aqui para falar com você sobre o tema principal da nossa vida, da nossa existência, que é a educação. E você é nossa convidada especialíssimos. Mandem a sua mensagem para nós aí na telinha da UpTV. Coloque a sua opinião, a sua dúvida, a sua história, a sua experiência. Nós vamos transmitir isso para todo mundo que está nos vendo, em várias partes do mundo, no Brasil todo também. E você sabe que o nosso programa também tem um grupo no Facebook, também chama-se Missão Educar. Entre lá e veja, participe, opine. Se você quiser mandar para nós alguma correspondência fora do horário do programa, nós temos nosso e-mail também. Você pode usar em qualquer momento, que é o missãoeducar2012@gmail.com. Está aí na tela, olha. missãoeducar2012@gmail.com. E aquelas pessoas que querem conhecer melhor o trabalho do professor Dirceu Moreira, as suas palestras, os seus muitos livros e tudo mais, entre no site dele, www.dirceumoreira.com.br. E hoje nós teremos um programa sensacional. É daqueles temas que a gente fica chateado de ter só apenas 50 minutos, 40 minutos. Daria para fazer 3 programas. Mas a gente vai falar um pouco e depois a gente pode aprofundar, ou vocês mesmos podem pesquisar para correr atrás desses temas. Nós temos aí um dos temas, né? É o método Glenn-Doman. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E também reorganização neurológica. Lembrando a vocês, e agradecendo desde já, que o nosso programa tem o apoio de algumas empresas que nos apoiam, nos permitindo aí tocar nosso programa para frente e melhorá-lo a cada vez mais. Então nós temos a Acerplan Educacional, a Acerplan, que é uma empresa que presta serviços de assessoria e consultoria em gestão educacional. Nós temos a Máxima Eventos e Formaturas lá do Espírito Santo, que atua em toda a região leste do Brasil. Nós temos a Família Espacial e o Circo Espacial. Família Espacial é um espetáculo infantil que está em teatros, que é derivado do Circo Espacial, que quem vem para São Paulo procure ver aí, aqui em São Paulo, o Circo Espacial. É um circo altamente educativo, sensacional, com muitas atrações, que você vai gostar muito. E nós também temos as massas alimentícias Ravan, que você pode acessar pelo site deles, pode encomendar a sua massa, o seu doce, o seu bolo, o seu salgadinho. Tem 3 lojas aqui em São Paulo, mas também tem a loja virtual. E nós também temos ainda a Digicad. Digicad é uma escola da área de computação, da área de informática, que também tem cursos EAD. Daqui a pouco a gente vai mostrar cada uma delas melhor para você conhecer, apresentar algumas imagens, vamos apresentar também um vídeo depois aí. E por enquanto a gente vai dar o nosso bom sempre ao professor Dirceu Moreira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver assistindo, né? Mas eu logo de imediato já quero entrar com uma coisa assim, que eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do professor José Luiz, e antes dele fazer uso da palavra, que você já vai fazer uma prévia apresentação dele, eu quero agradecer ao pessoal lá de Juazeiro, de Petrolina, principalmente as crianças, pelo acolhimento lá do livro Eletronzinho, e recentemente, agora no final de semana, em Fortaleza, com os professores lá com um tema sobre gestão de pessoas, a questão da singularidade e a pluralidade na diversidade, e a questão do brincar como um fator neurológico para o desenvolvimento da criança. E aí a gente entra, obviamente, com uma das coisas mais importantes aqui, que é a estrela principal, é a educação, e nós temos um grande educador hoje para a gente entrevistar. E é bom lembrar que nós já definimos que teremos um programa especial. Sim, vamos fazer viagens, né? Porque senão não caberia aqui, ficaria espaçado. São várias entrevistas feitas e nós vamos fazer um programa especial para tratar dessa questão. Perfeito. Juazeiro, Petrolina, Fortaleza e outros municípios. O senhor quer ter a honra de apresentar nosso entrevistado de hoje? Olha, eu até começaria dizendo para você assim, o professor José Luiz, eu só vou apresentar porque para mim eu conheço, não falar também, ele fica sem graça. É um educador exemplar, um grande educador, diretor de escola, professor, pedagogo, administrador,
E mais do que tudo isso, é um educador que ama profundamente aquilo que ele faz. A sua escola não é administrada simplesmente por ele, é administrada por ele, tem a sua esposa que também é, e a sua filha. E é um exemplo de um modelo de trabalho de gestão de pessoas e um trabalho de uma qualidade a qualidade da educação. E a gente vai aqui conversar com ele no primeiro momento para falar sobre um assunto importantíssimo, que é a história da reorganização neurológica do glindoma. E, professor José Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa. E nós já entramos aí meio direto com você. Pode entrar já no assunto do glindoma. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade muito grande falar sobre o grande mestre, não é, meu querido mestre Glenn Doman. E estamos aí à disposição. Exato. Então, eu gostaria de começar então perguntando assim, como é que começou essa identidade do professor José Luiz com o glindoma que depois veio para dentro do seu Instituto Jucás? Eu sempre fui um educador muito inquieto. Aqueles alunos até chatos dos bancos universitários, que eu não acreditava nisso no teto de desenvolvimento. A criança pode isso até essa idade, depois vai isso, esses degraus, não é? E uma vez anunciou na televisão um método de ensino em que crianças de 2 anos já liam. Eu fiquei muito interessado nisso. Fui para o Rio de Janeiro, que era a única escola aqui no Brasil, Emília Veras, né, do Dr. José Carlos Lobo Veras. E lá eu fiquei conhecendo a metodologia de ensino de Glenn Doman, que multiplica a capacidade de inteligência do ser humano, trazendo a normalidade aquelas crianças nascidas com lesões cerebrais e aos níveis da genialidade aquelas crianças ditas normais. É um termo que eu não gosto muito, mas, por exemplo, lá na escola ninguém nos acha normais, né, pelo trabalho que nós nos desenvolvemos. Mas é possível multiplicar, de fato, a inteligência das crianças, de uma forma alegre, divertida, descontraída, sem cobranças e pressões. E o Doman chama essa metodologia de suave revolução. Uma revolução feita sem tiros, sem morte, sem violência, através da multiplicação da inteligência. E convidado para participar de um programa de rádio, onde você também, por um engano da pessoa que fez a agenda, convidou os dois para o mesmo dia e para o mesmo horário, falando sobre amoterapia e alquimia do amor. E foi aí desse encontro casual, que acabamos fazendo o programa juntos, não é? Que surgiu uma grande amizade, e, de uma certa forma, acabamos descobrindo que a suave revolução não é só o desenvolvimento da inteligência, tem que também ter a aplicação do amor. A aplicação o cognitivo, né, a competência cognitiva, mas você trabalhar também a questão da competência afetiva. Mas, professor Luiz, como é que foi? Porque o glindoma, Estados Unidos, correto? Mas você foi lá para o Rio. E quem é esse instituto? Quem é esse brasileiro? Qual foi o papel dele nessa história? Bem, a metodologia de Doman foi trazida para o Brasil através de Raimundo Veras, um médico oftalmologista extremamente rico, conhecidíssimo no Rio de Janeiro, e que tinha um filho de 14 anos. E ele estava recebendo a visita de Juscelino Kubitschek na sua casa, e o garoto estava na praia ainda, nos fundos da casa, tinha uma pedra que dava para o mar. E ele chegou e falou: Zezinho, o presidente já está chegando e você aí pulando na pedra? Só mais um mergulho, pai. E mergulhou. E ele sentiu uma dor compreensível naquele momento, porque ele não viu o filho retornar. E quando o filho falou, só mais um mergulho, e já mergulhou, era o refluxo da onda. E ele mergulhou no raso. E aí ele foi correndo com a roupa que ele estava esperando o presidente, mergulhou e viu o filho naquela posição dobrada, típica de quem sofreu uma fratura vertebral, fratura no pescoço. Bem, tudo que o dinheiro, a fama, o conhecimento que o presidente podiam facilitar para que colocasse os melhores médicos do Brasil à cabeceira do filho, ele conseguiu. E todos os médicos diziam que não tinha solução, que não tinha volta, e o garoto tinha pouco tempo de vida. E aí ele resolveu ir para Cleveland, nos Estados Unidos, onde existiam as maiores pesquisas de traumatismos, né, nessa área cerebral. Foram 27 horas de viagem. Avião da FAB, emprestado lá pela generosidade de Juscelino Kubitschek,
E ele chegando lá, tudo que os médicos brasileiros falavam aqui, os de lá também falaram. E ele, como pai, ele se recusava a aceitar. Mas como médico, ele também sabia que era aquilo. Nesse ínterim, a esposa foi até uma igreja que tinha em frente ao hospital de São Patrick, São Patrício, o santo mais tradicional do norte-americano. E assim que ela chegou, a igreja toda apagada, ela viu um rapaz, que quando ela entrou, ele se levantou e falou para ela: tudo que vocês precisam para o seu filho voltar a ter uma vida normal, vocês vão encontrar na Filadélfia. Há um jovem médico com umas descobertas fantásticas. Ela falou: espere que eu vou chamar o meu marido. E atravessou correndo aquelas 8 pistas, quase foi atropelada para pegar o Raimundo Veras e levar até a igreja. Resumindo, chegou lá e não acharam mais o moço, nada, e ela falava que era um anjo, que na Filadélfia tinha e que era um anjo. Falei: mas que raio de anjo é esse? Quem não sabe o nome do médico, não deu o endereço, não deu nada. Ela falou: era um anjo, como é que ele sabia do meu problema? E falou em português comigo, sem eu falar nada para ele. Bem, eles foram para Filadélfia. Imagina chegar na Filadélfia, sim, uma cidade enorme, maior que a de Nova York, aqui onde estou, maior que São Paulo, não é? Procurando um médico que você não sabe o nome, não tem o endereço. Uma agulha no palheiro. Uma agulha no palheiro. E o que eles perguntavam? Alguém com uma nova tecnologia, novas descobertas, a tratar de traumatismos, né? Traumas cerebrais. Isso que vocês falavam tinha no Brasil e tinha em Cleveland também. E ele já estava quase desistindo quando, de dentro de um táxi, ele viu lá um Instituto Brasileiro do Café. Eu falei: vou perguntar para esses brasileiros se eles conhecem alguma coisa assim. Parou, o porteiro era um argentino naturalizado, em cabide de emprego lá nos Estados Unidos, né? Que assim que ele falou, olha, pelo que vocês estão falando aí, deve ser a clínica do Doman, né? Um médico meio doido, a turma fala que ele faz umas coisas assim incríveis. É de fundos aqui com o Instituto Brasileiro do Café. E lá chegando, ele viu que realmente coisas incríveis ali aconteciam, né? Era a reorganização neurológica. Pessoas que tinham lesões cerebrais, crianças que tinham perdido metade do cérebro com tumores em cirurgia, apresentavam resultados assim extraordinários. E ali o seu filho ficou por 1 ano e meio e saiu de lá paraplégico. Ele praticamente estava tetraplégico. Tetraplégico. Quase que com um vegetal na Exato, ele não falava, não ouvia, e através dos exercícios específicos de reorganização neurológica, algumas descobertas assim, a mão de Deus, né? Como uma enfermeira fumando distraidamente, encostou o cigarro no pé de um tetraplégico e ele deu um berro. Como? Então, com lixas, eles ficavam lixando o pé das pessoas com tetraplegia até eles sentirem alguma coisa. Sentiu, eles faziam o caminho inverso para organizar neurologicamente. Que ano era esse, mais ou menos? 1940, 45. Quer dizer, já estava ali o pioneirismo do que é hoje. Exatamente, o caminho, né? da neurociência. Porque não adianta ter teoria sem ter essa prática, né? Hoje em dia, pode-se dizer que 95% do que o Doman falava comprova-se através da tomografia computadorizada. Ou seja, ele tinha a prática antes da teoria. Os caras tinham a teoria e depois a prática. Então, olha, na verdade, a gente agora vai dar uma pausazinha. Essa história maravilhosa, né? Isso já valeu o programa para nós, hein? Já valeu. Só a história dele. Então, nós vamos agora vamos falar um pouquinho da Acerplan. Vamos mostrar aí algumas imagens da Acerplan, que é uma das empresas que nos apoiam, né? Nós temos aí algumas imagens para que a gente possa, então, mostrar para vocês não só a Acerplan como assessoria de gestão educacional, como também a Acerplan faz eventos, tanto de sensibilização, como também oficinas em que se trabalha realmente, está aí o logo da Acerplan, né? Então, a gente tem, a Acerplan, temos mais algumas imagens aí, a Acerplan, ela é uma empresa que realmente faz eventos para ensinar
os gestores escolares, né, a trabalharem na área de gestão, de marketing, de RH, né, financeira, uma série de coisas. Está aí, então, se você entrar na internet, você acessa www.aceplan.com.br, também tem no Facebook. Se você tiver mais algumas imagens aí da Aceplan, Guilherme, para mostrar para a gente, muito bom, muito bom. Temos aí o Guilherme colocou aí o site, né? Temos imagem também, né? Isso aí é um cartaz que mostra que a Aceplan ganhou pela terceiro ano consecutivo, um prêmio na área educacional, né? Realmente é um prêmio top, né? Que o professor de Semaneira conhece bem. Então, se você quiser aprimorar a gestão, e eu falo aí por completo, né? Financeira, RH, organizacional, marketing da sua escola, né? Então, procure a Aceplan. Eles são craques no assunto, né, professor? Então indo lá agora. O Marino, já falei para ele, cara, você não tem rodinha no pé mais, né? Agora é asa. Já está lá para Salvador, com uma semana lá de consultoria. Sucesso aí, meu amigo. Siga em frente. Um cara espetacular, muito inteligente, Marino Menossi, que é o diretor da Aceplan. Perfeito. Então, a gente agora vai dar uma continuidade nessa história, né? E eu perguntaria para o professor o seguinte: professor, hoje, sua visão e professor também, a visão de você, até que ponto está usando essa metodologia e quais seriam assim, as experiências mais interessantes que vocês têm visto aí atualmente? Bem, desse fato da internação, né, do Zezinho, que é o José Carlos Lobo Veras, ele criou uma amizade assim muito intensa com o Dom. Ele ficou lá durante 1 ano e meio, trabalhando em todas as áreas, até limpando o banheiro. E quando o Zezinho teve alta, o Raimundo Veras falou que ia trazer essa metodologia para o Brasil. E o Doman falou que ele ia enlouquecer, porque as suas descobertas, as suas falas, iam totalmente de encontro às práticas da época. Quem tinha uma criança com deficiência físico-mental, excluía essa criança da sociedade. Para paralisia, eram aquelas armaduras de couro, de ferro, que a criança andava que nem um robô. O cara já estava fazendo inclusão, o princípio que nós estamos trabalhando, já estava fazendo lá. Exatamente. E aí o Doman disse que era um acordo, o Raimundo Veras disse a Doman que era um acordo que ele tinha feito com Deus. E o Doman disse que há muitos anos ele aprendeu a não entrar em discussões quando os assuntos eram com o Senhor. E o Raimundo trouxe para o Brasil essa metodologia. E as viagens se tornaram frequentes, dele para os Estados Unidos, o Doman para cá. O Raimundo Veras, uma pessoa muito rica e influente no Rio de Janeiro, conseguiu muitos apoios financeiros para as pesquisas do Doman, e juntos eles fizeram uma descoberta importantíssima. Os 3 povos que menos capacidade tinham de aprender a ler, não aprendiam a ler e interpretar texto de jeito nenhum, eram os esquimós, os Yanomamis do Xingu e os índios do deserto do Kalahari, que tinham em comum 3 coisas. Primeiro, não colocavam a criança no chão de jeito nenhum. Essa era a principal que eles tinham em comum. Os índios do deserto do Kalahari, de dia, jogavam um ovo numa pedra e fritavam. À noite, saíam as cobras, os lagartos, escorpiões, aranhas, todos os animais peçonhentos. Então, a criança pequena sempre no colo dos pais. Os esquimós, por causa do gelo. E os índios do deserto do Kalahari, com a ajuda dos irmãos Vilas Boas, que na época o Doman fez um texto muito interessante que já mostrava a corrupção no país, né? Que os irmãos Vilas Boas recebiam dinheiro do governo para proteger os índios da influência do branco. E recebiam dinheiro dos brancos para fazer excursão no meio dos índios. E lá ele descobriu também que os Yanomamis não colocavam as crianças no solo de jeito nenhum. Agora, através da tomografia computadorizada, comprovou-se que a área cerebral ativada durante a leitura e interpretação de texto é a mesma utilizada no engatinhar. Ou seja, do nascimento até por volta dos 6, 7 anos, segundo Doman, se desenvolve mais de 90% da capacidade de inteligência do ser humano.
a tomografia computadorizada, as novas descobertas, já dizem que não, que o cérebro continua crescendo e produzindo neurônios. E o Doman, aos 98 anos, ele deu uma resposta a isso. Ele reafirmou que a inteligência do ser humano se desenvolve para valer do nascimento até por volta dos 6, 7 anos, porque é nessa época que a criança aprende naturalmente. Ela não precisa ser estimulada, não precisa ser motivada, não precisa ser comprada, não precisa ser levada a aprender. Isso ocorre naturalmente. E quando se ocorre naturalmente, de forma natural, a inteligência ela aflora com todo o seu esplendor. Inclusive, professor, porque essa fase de até os 7 anos é basicamente o período fundamental de todo o processo de desenvolvimento do veículo físico, associado com toda a questão da motricidade, mas também o aspecto psíquico e a inteligência. Os três caminhando ali juntos dão à criança, porque na verdade é assim, você falou isso daí. Bom, o Criador dá a essa criatura, logo no seu período de 10 anos, é mais ou menos assim, construindo um edifício, eu preciso de 1000 pessoas. 700 vão trabalhar na base, que é até os 7 anos. Se aquilo ali não for estruturado, o que for daqui para cima, o edifício rui. Então, realmente, ele pega uma coisa que o professor Henrique fala, na sua metodologia, que é essa questão da pré-vontade, né? Da pré-inteligência e da pré-emoção. Mas que nessa fase, toda a estrutura, é um aspecto assim que a gente deixa de pensar, um aspecto mais divino, que existe nesse processo de transformação de uma criança. Começa 2 células menores do organismo da mulher e do homem, dá licença e chegar outro, nós paramos de olhar para isso. Exato. Que esse período é fundamental, inclusive o brincar. O ato de brincar que a criança faz, é ela que brinca, não somos nós que temos que fazer ela brincar. E uma frase de Temple Fry, que era assim, um dos precursores do estudo do cérebro, de qual Doman era discípulo, ele dizia que não há nada mais difícil de se remover ou de se penetrar do que nas diversas camadas de complicação com que se reveste a simplicidade. Poxa, bonita, né? Então, existem muitas metodologias que complicam tanto para depois vender, que é um dos motivos do Doman receber tantas críticas por parte de pseudo-educadores. Porque o Doman, ao contrário de outras linhas metodológicas, ele dá uma grande importância à mãe. Ele diz que as mães são as primeiras e as principais educadoras e professoras que os filhos vão ter durante toda a sua existência. É verdade. Às vezes eu penso assim, que eles não conhecem algumas mães que ao longo desses 35 anos eu conheci. Mas se você analisar assim, com tranquilidade o que ele diz, até essas mães mais difíceis e complicadas, elas são a solução para os filhos. Na hora que elas se veem nos maus situações que elas provocam. Né? Então, essa metodologia ela trabalha muito a importância do amor no processo de educação, essa semente de genialidade que toda criança recebe de Deus ao nascer, não é? que o Doman diz, se nós acrescentarmos essa semente do amor, forma uma situação imbatível para formar gerações extremamente solo capazes, com a água e o fogo. Acabou. Altamente inteligentes, puras, honestas e sadias. E isso é possível. Eu tenho, assim, ao longo de todos esses anos que nós seguimos os ensinamentos de Doman, dezenas, centenas de casos de crianças assim que afloraram a inteligência de uma forma significativa. Se o senhor mencionasse daqui a pouquinho para nós algum caso, porque eu gostaria que quem está nos vendo, né, o professor que está nos vendo, que deve estar maravilhado com o que está ouvindo, ele consiga perceber algum caso concreto da atualidade, né, que não seja apenas crianças que tiveram algum problema cerebral. Porque pelo que vocês estão falando aí, se eu não entendi errado, essa metodologia, ela torna aqueles chamados normais que o senhor falou, né, um pouco mais avançados ainda, né? Você extrai da criança o que ela tem de melhor em termos de aprendizagem, né? Então agora a gente vai falar de mais uma empresa que está nos ajudando muito aqui, né? No Missão Educar TV. E olha, mande a sua mensagem para cá, porque o programa vai embora rapidinho. Se você não falar agora, você não tem mais como voltar ao assunto com a gente, hein? Então, olha, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a Máxima Eventos. A Máxima Eventos e Formaturas, né? Está aí o logo da Máxima.
É uma empresa sediada no Espírito Santo, com atuação em todo o estado lá, também atua no Rio de Janeiro, é uma empresa de eventos educacionais, também tem uma empresa de formatura, também tem uma banda de formatura e também está atuando agora na área corporativa, né? Então a Máxima é uma grande, uma empresa muito, digamos, pujante, né? Pujante é a palavra certa, que está chegando por aí. E em breve ela vai chegar em São Paulo também. Então é uma das grandes empresas, e graças a essas empresas de eventos educacionais, é que gente como o professor Lício Moreira, como o professor Farias e outros, pode estar levando essa mensagem educacional para todos os professores do Brasil inteiro. Temos aí também um cartaz da Máxima, que é um outro cartaz, Guilherme, que eu queria mostrar. Você tem aí? É o cartaz número 9, 9, 10 e 11. Porque é muito interessante, esse é o evento Conhecer, que aconteceu agora em setembro, lá no Espírito Santo, 2014, teve lá milhares de professores lá participando, era feira e congresso, né? E já estão abertas agora as inscrições para 2015, olha lá, de 18 a 20 de setembro de 2015. E vai ser lá no Sesc de Aracruz, que é um lugar maravilhoso. Então, já comece a se programar, e como bem diz o professor Liceu Moreira, você vai pagando aos pouquinhos, paga mais barato agora, já se programa, para que você não perca esse sensacional encontro. E nós também temos a Escola de Palestrantes, né? Que a Máxima está lançando agora, para você que tem o dom de falar, tem assunto para falar, quer se especializar, quer se tornar aí um grande palestrante, né? A Máxima tem esse curso, só você entrar no site da Máxima lá, que você vai ver como esse curso funciona, a Escola de Palestrantes, né? Que certamente vai ajudar muita gente a se aprimorar e pôr para fora o seu talento como palestrante. E o site da Máxima, você sabe, que é www.maximaartbr. É máxima.art, arte, né? .br, está aí na tela de vocês. Entre lá na Máxima, conheça esse mundo maravilhoso de eventos educacionais, eventos de formatura, escola de palestrantes e outros, né? E você vai conhecer um universo maravilhoso de muitos serviços positivos para a educação. Então nós voltamos aqui para o professor Faria, e o professor Disseu também. Vocês têm algum caso assim, que dá para contar? Um caso assim, recente, para o nosso professor que está nos vendo agora, ter esse exemplo? Vou deixar primeiro o professor José falar, depois eu faço um comentário, porque eu sei que ele tem muitas e muitas experiências lá. O Zé Luiz tem na escola dele muitas experiências, então eu vou preferir que ele fale em primeiro lugar a respeito de toda essa prática, que o pessoal acha que é só teoria. Bem, eu vou falar de crianças que, teoricamente, teriam a maior dificuldade no processo de aprendizagem em atingir determinados objetivos. Uma aluna com síndrome de Down, no ano de 94, um ano que nós estávamos aplicando já a metodologia de Doman. Somos a segunda escola no Brasil a aplicá-la. Então, eu posso até dizer, sem falsa modéstia, que eu sou o melhor educador na área de educação com a metodologia de Glenn Doman, e também sou o pior, porque quando a gente é único no Estado, pode se dar ao luxo de ser as duas coisas. Mas os resultados, graças ao bom Deus, nos coloca assim com muita paz de espírito. E essa aluna, numa época em que não existia ainda a lei da inclusão, ela foi recusada em várias escolas, e na nossa ela foi aceita. Não por causa do Doman, porque eu já tinha experiências com crianças com síndrome de Down anteriormente, mas aplicando as estimulações, os programas de desenvolvimento de inteligência auditiva, visual, tátil, gustativa, de habilidade, enfim, todas essas inteligências do ser humano, essa criança ela atingiu um grau assim de capacidade que não a distinguia de nenhuma outra criança dita normal. E no ano de 97, quando nós iniciamos o ensino fundamental, essa aluna tinha certeza que viria para a nossa escola. Chegou a época da matrícula, nada, terminou o ano, formatura, foi uma das oradoras da classe, nada.
Dançava, escrevia, fazia ditado, ou seja, tudo que uma criança da época, aos 6 anos, fazia. Não é? Bem, começaram as aulas e nada. Eu falei, liga para a mãe da menina. A secretária ligou e a mãe disse que não tinha ido até a escola, porque estava morrendo de vergonha, não sabia como contar. A menina prestou um vestibulinho numa escola concorrente e pegou 75% de desconto. Naquela hora ali eu experimentei 2 sentimentos antagônicos. Né? Primeiro, de felicidade, porque ela deu uma banana para todo mundo que achava que crianças com síndrome de Down não são capazes de aprender. E outro, que foi uma ingratidão muito grande da mãe, sendo que nenhuma escola aceitava. Não é? Mas prevaleceu a alegria, porque se um pode, todos podem. E atualmente nós temos uma aluna registrada na Prodesp, lesão cerebral, paralisia cerebral, e que ela não ficou, ela está terminando agora, está indo para o 9º ano, ela nunca ficou de exame. E ela só tem meio cérebro. Nesse caso, essa é a prova, assim, que tudo é o que o professor José Luiz diz mesmo. As coisas são simples. A história muita tecnologia, muita informação para o professor, quando o professor precisa ver essas coisas mais simples que são a prática. Depois eu gostaria até que o José Luiz falasse de alguns desses exercícios, da simplicidade como eles são, que, aliás, até alguns deles eu comecei a fazer em casa, que na época os meus filhos eram pequenininhos, que era o engatinhar, e eu engatinhar com eles. E depois aquelas todas de organização, movimento de perna e de braço, eu continuei fazendo isso. E uma das coisas que aprender com alegria, a criança feliz, que aprendeu isso, eu me lembro da minha filha, dos 3 em que a gente aplicou o método, onde você faz a leitura das palavras, a criança vê a palavra inteira, depois o José Luiz pode falar, eu só falei assim. A gente via ali a alegria, que era mais ou menos, eles queriam, não vai continuar? Acabou? Eu falei, não, acabou, porque tem um tempo ali que você tem que apresentar. José Luiz, eu gostaria que você falasse dessas ferramentas, como é tão simples, o pessoal tem eu não sei se tem a ver ou não. Como nós temos aqui uma participação especialíssima, né? Eu vou encaixar a pergunta. Se não for pertinente, a gente primeiro responde o que eu disse, eu perguntou, e depois a gente passa para isso aí. É o Chico Cabreira. O Cabreira, um abraço. Boa tarde, Cabreira. Chico Cabreira. Chico Cabreira é um produtor cultural, todo mundo sabe, que usa muito brincar, não é? Sim. Nos seus espetáculos, né? E ele leva essas coisas para as crianças, para as escolas, e ele é de São Caetano, né? Mas ele é todo no Brasil inteiro. Ele pergunta assim, professores, o brincar, qual é a importância disso no desenvolvimento da criança? Eu perguntei porque não sei se tem a ver ou não, só vai responder. Totalmente. É o Cabreira, né? É o Cabreira. Ele vai ficar cabreiro comigo. O Dr. Dom, ele afirma, e no começo eu também tinha uma certa resistência, que criança não quer brincar, criança quer aprender. É o adulto que cisma que a criança quer brincar. É por isso que a criança tem uma montanha de brinquedos em casa que ela não utiliza, porque ela quer aprender. Então você dá um telefone, ela faz plim-plim, morde, lambe o telefone e vê que aquilo lá não funciona, não serve para nada. Ela quer um celular de verdade. Ela jogou fora, vai brincar com a caixa, que dá um mistério. Não é? Então a criança, por uma questão de instinto, ela quer aprender. Ela não quer brincar. Aprender para ela é uma questão de sobrevivência. A aranha aprende com a mãe a fazer a teia de aranha e não vai para a escola, não vai para lugar nenhum. O salmão, ele nasce na cabeceira do rio, desce as planícies, despenca nas cachoeiras, agora está uma loucura para ele chegar no mar, porque não tem água, né? Mas os que conseguem chegam ao mar, e na vida adulta eles voltam lá para o alto da cachoeira, na nascente do rio, para reproduzir. Né? Também não foi em escola, não aprendeu nada disso. Agora, o ser humano, se não for ensinar ele a fazer as coisas, então Deus, para os animais, Deus deu o instinto que Doman chama de consciência química. A aranha sabe que ela tem que crescer e se mandar de perto, longe da mãe, senão a mãe a come. Mas ela já aprendeu naturalmente a fazer a sua teia, para pegar os insetos e assim por diante. A criança, o instinto dela é o de aprender. Isso não significa, Cabreira, que esse aprender
não deva ser feito de uma forma alegre, divertida, descontraída, sem cobrança, sem pressões, porque senão a criança vai brincar daquilo que ela vê na televisão. Exato. Matar, Ela vai roubar, imitar. mentir, enganar, ela vai imitar. Ela vai fazer não uma é? imitação. Então, todas essas brincadeiras, o subir e descer a escada, subir em árvore, nadar, correr, pular, isso é maravilhoso. Porque quando se fala hoje em dia que a criança tem que brincar onde? Brincar do quê? Brincar como? E quais são os espaços que elas têm Os hoje para espaços essa brincar? disponíveis. Não, Não é? tanto é, Zé Luiz, que nesse final de semana, o assunto era inclusive a questão do brincar, né? Então, pessoal, mas é importante, qual é a importância? Eu falei assim, olha, em primeiro lugar é assim, existe uma brincadeira que a criança descobre o seu universo brincando. A outra é aquela uma que nós achamos que elas querem brincar. Exato. Tanto é que teve até uma experiência assim, colocaram um monte de brinquedo para a criança brincar e um monte de areia. Para onde que ela foi? Foram para um monte de areia. Porque ali ela vai desenvolver, ela, ao mesmo tempo que ela desenvolve a motricidade, ela desenvolve esse tato dessa experiência dela com o mundo e a inteligência. Porque ela quer, não é, então o brincar aí que você colocou, viu, Cabreira, é mais ou menos assim, somos nós que estamos colocando o brincar. Esse E se o brincar imposto, depois, não natural. Quando Não? ela passar dos 7 anos, talvez até possa colocar ali algumas coisas nesse sentido. Então, a criança aprende na brincadeira. Ela está aprendendo, ela não está só brincando. Um exemplo típico disso é o famoso trenzinho elétrico, né? A criança vai brincar, mas ela não pode montar porque ele é muito... É só o pai que vai ficar ali o tempo inteiro, né? Deu o brinquedo ou emprestou? É a pergunta, Exatamente, né? Então, esse aprender deve ser colocado de uma forma alegre, divertida, descontraída, sem cobranças e sem pressões, porque todo o sucesso em termos de ser humano realizado vai vir da capacidade de aprender a aprender. É verdade. Por que as pessoas falam assim, Zé Luiz, 35 anos como diretor de escola, você não vai aposentar? Não, porque isso para mim é alegria. Agora, alegria é você fazer o trabalho que você gosta. Se você faz por obrigação, imposição, fica complicado. Agora, a criança, ela pode aprender brincando. E quando ela consegue associar o aprender ao prazer, a inteligência brilha e se tornam crianças fantásticas. É interessante como a criança faz exatamente ao mesmo tempo. Aquela coisa, se 700 foram convocados, 700 elementos da natureza foram convocados. Vocês vão cuidar do desenvolvimento físico dessa criatura até os 7 anos. E não pode ser devagar. Então elas não param, elas brincam muito. E elas brincam aprendendo. Ela não está só brincando. Ela está aprendendo, ela está descobrindo, e junto com aquilo vai o sentimento. A primeira brincadeira dela é com o pezinho, com a mão, fica mordendo, colocando na boca. Ela está descobrindo. É uma aprendizagem o tempo todo. Uma vez perguntaram para mim, Zé Luiz, quando é que se abre as janelas da aprendizagem para a criança? Eu falei, mas já nasce escancarado. Quem fecha somos nós. Exato. Muito bem. Até o engatinhar, não é? Que ativa essa área cerebral, ele está ligado também ao pinçar. Porque a criança engatinha para pegar a traça, pegar o tatu e, pelo nosso desespero, colocar na boca antes de a gente chegar perto. E tudo isso são coisas fundamentais para desenvolver habilidades. Fina nessa daqui é uma das primeiro começa. Então, primeiro pelos dois, né? Tá falando em criança, né? Nós vamos agora falar do Circo. Exatamente. Então, agora o nosso querido Guilherme vai colocar para nós lá as imagens da família espacial, né? A família espacial, como falei no começo do programa, ela é uma derivação do circo espacial, tá? E a família espacial, isso aí é teatro, gente, teatro infantil, né? Derivado do circo espacial, que está aqui, próximo da represa de Guarapiranga, aqui em São Paulo. Então, se você vier para cá, para São Paulo, veja, vai no site, verifique, e vai no circo espacial, que é um circo altamente educativo, feito para crianças, para a família, né? E a família espacial é um espetáculo que começou agora há pouco tempo, né? Criou-se a família espacial e eles estão nos teatros por aí. Inclusive, eu vou avisar vocês agora de Minas Gerais. Alô, alô, Minas Gerais. A família espacial estará
agora em Minas Gerais, né? No dia 24, em Extrema. Dia 24, a família espacial estará aí em Extrema. E no dia 25, em Pouso Alegre. E se você quiser acompanhar mais, tanto o Circo Espacial como a família espacial, o circo tem um site, e a família especial fica até mais fácil você ver no Facebook, né? Então você vai no Facebook lá, família espacial, só com S, não tem o E no começo, né? E você vai acompanhar as histórias, quem são os personagens, essa agenda toda que eles estão aí se movimentando pelo país lá fora. E olha, é altamente instrutivo. Por quê? Como os professores falaram aqui. Eles brincam o tempo todo. A família espacial, ela transmite, assim como um eletrãozinho, transmite conhecimento, transmite mensagens na base da brincadeira. Então, olha, nós estamos já, infelizmente, indo para a parte final do programa, né? Vamos ter que falar ainda de mais 2 apoiadores nossos. Então, eu gostaria que vocês já fossem, senhores, tentando dar andar rumo ao fechamento, que é claro, já falei no começo, não vamos esgotar o assunto aqui de jeito nenhum. Mas, ao final, vamos dar o contato do professor José Luiz e do professor Liceu Moreira. Quem quiser mandar mensagens, perguntar, saber mais, vai poder consultá-los e aí trocar essa correspondência para aprimorar. Eles podem ligar para vocês quais são os bons caminhos para aprender um pouco mais sobre isso. José Luiz, vontade. Bem, encerrando, eu gostaria de dizer aos pais, e principalmente às mães, como vocês são importantes. As mães trouxeram a humanidade desde os primórdios da criação, sem psicólogo, pediatra, fonoaudiólogos, todos os especialistas em educação infantil, utilizando uma coisa muito importante, a intuição de saber o que os filhos precisavam ou não. Era aquela nossa bisavó que viu o nosso avô cair de uma jabuticabeira, ia lá com uma vara de marmelo e ainda batia nele. Caiu de 4 metros e ainda apanhou. Eu não te falei, moleque, que você não podia subir porque tem orvalho, escorrega e cai? Mas também essa mesma bisavó via aquela criança moadinha num canto, pegava essa criança, andava de jardineiro ou de carroça para procurar um doutor e era um nó nas tripas, que elas chamavam assim, apendicite. Ela sabia o que a criança precisava ou não, a hora de levar uma palmada, a hora de levar um carinho e ser socorrido. Hoje em dia, o que acontece? Por culpa, sim, a gente tem que dar uma palmatória de muitos especialistas em educação, em programas não tão explicativos como os de vocês, dizendo que as mães não sabem educar, que elas só estragam, que isso, que aquilo outro. E as mães acreditaram nisso. Hoje em dia, uma criança cai de um sofá em cima de um carpete de 5 centímetros, tem que fazer tomografia computadorizada, médico, isso, aquilo, outro. Então, minha mensagem é que vocês se liguem novamente a Deus. Sintam em seu coração aquilo que seus filhos precisam. E que hoje em dia a criança mais precisa é de amor, é de atenção, menos televisão, porque o que criança mais quer no mundo é aprender. Se você der a oportunidade dela escolher entre brincar com o brinquedo mais caro que você possa imaginar e ficar com você ouvindo uma história ou você brincando com ela, dando o seu amor e a sua presença, ela vai te preferir você. E tenha certeza absoluta que isso faz a maior diferença. E uma prova da grandiosidade dessa metodologia é o Dirceu Moreira, um educador que conhece esse país, do Iapoque ao Chuí, fazendo palestras, deve ter visitado já centenas, se não milhares de escolas pelo Brasil afora, e podendo ter os filhos estudando onde ele bem quisesse, escolheu o Cavalinho Branco e o Jucárez Faria. Foi. Um deles iniciando lá com 5 anos e indo até o 9º ano. E os outros dois... Gabriel, acho que começou até antes. O Gabriel, não? Foi antes. Uns 4, 5 Por aí, anos. por aí. Agora o Rafael e a Giovana, Já foram até desde os 2 aninhos até o nosso 9º ano. E são filhos assim maravilhosos, que enchem você como pai de alegria, e nós como educadores aqui do Cavalinho Branco e do Jucárez, de uma grande satisfação, que é uma família exemplo. Muito obrigado, professor José Luiz. E assim dizer para quem estiver atento a esse trecho da nossa conversa aqui, que vai aparecer aí, não apareceu, e também, se você colocar Jucárez lá no Google, você vai encontrar tudo que você precisa para saber
a respeito da escola e dessa Mas a metodologia. gente, Tenho daqui a certeza que pouco- o professor José Luiz, ao você entrar lá no Google, Jucares, e você procurar, vai aparecer lá o Instituto de Idioma, o Instituto Jucares, do infantil, do ensino fundamental. Com certeza o professor José Luiz vai estar lá, porque a metodologia, além de trabalhar a competência cognitiva, trabalha a competência afetiva, que é o amor e a sabedoria. Parabéns, professor José Luiz. Olha, A realmente. você, a sua filha, que é a Thaís, a sua esposa. E mais uma coisa ainda, parabéns pelo programa que vocês têm, que é um programa assim, de alta contribuição para a Então, educação também. para os educadores que estão nos vendo agora, professor, em que horário é o seu programa, que dia e como é que faz para ver? É o programa Jucares e Você, eu apresento com a minha filha Thaís, né? É um programa educativo e passa toda terça-feira, quinta-feira, às 14 horas, de sábado às 20 horas, de segunda às 17 horas e de terça às 9 horas da manhã, no canal 9 da NET, Jucares e Você. E tem no YouTube lá uns 70 programas já. Não, além disso, baixados. colocar lá, vai achar tudo isso daí pelo Isso, pelo isso. Google, né? Foram Inclusive, Jucares, duas entrevistas aqui com o Dirceu, falando sobre bullying. Duas? Não, foi três. Três já, Eu três. estou ficando freguês lá do É, do né? programa. Mas É, muito porque bom, os Vitor assuntos Luiz. não se Parabéns. esgotam, pelo né? São programa. tão bons assuntos. O professor Faria também já veio aqui uma vez, está vindo na segunda vez e virá Já outra. sem mas dúvida aquela alguma, foi né? assim, só uma... Foi só para molhar. né? Músicos se encontram e começam a tocar ou a cantar. É, verdade. Educadores começam a falar sobre educação e não param mais. É né? verdade. Bom, mas não nos despedimos ainda não. Nós vamos falar agora, então, sobre mais dois apoiadores nossos. Um é a Ravan Massas Alimentícias, porque também, né, a gente fala. Tem hora também do, né? Então, aí está o logo da Ravan, desde 77, então já é uma marca consagrada, né? E eles têm aí algumas delícias que o Guilherme vai mostrar pra gente agora, né? Olha que maravilha, professor. Né? Uma macarronada com um molho maravilhoso, salgadinhos, né? Então, enquanto o Guilherme desfila essas tentações aí, a Ravan, obviamente, se você for no Google também ver a Ravan, www.ravan.com.br, você vai ver que nós temos, a Ravan tem loja no Ipiranga, né, na Vila Santa Catarina e também na Vila das Mercês. Mas também tem a loja virtual, que você pode ir lá no site, entrar lá e ver como é que você faz para encomendar uma dessas delícias. Pode ser doces, salgados, congelados, aquelas comidas semi-prontas, né? É algo de altíssima qualidade e excelente confiança. E a Ravan nos apoia também aqui. E nós temos, além disso, mais um apoiador muito importante, que é a Digicad. A Digicad é uma empresa, uma escola, aliás, é uma escola, né? É. E a Digicad, ela ensina à distância, né? E ela também trabalha, tá aí o logo dela, vamos mostrar já o vídeo dela. Ela trabalha com o ensino, né? Ela trabalha com o ensino de tecnologias na área de computação, de informática, né? Tanto para pessoas físicas, como também para empresas e para escolas. Então, se a sua empresa quer um treinamento específico, quer uma solução na área de tecnologia, procure a Intel Digicad. Digicad você também encontra fácil na internet, né? www.digicad.com.br, e lá há uma série também de cursos à distância que você pode consultar, né? Para ver qual que se encaixa melhor no seu perfil e até mesmo consultar, de repente, um curso que ainda não existe, mas você tem uma turma grande, a Digicad pode desenvolver para você, ok? Então agora a gente está realmente afunilando aí o final do programa e eu gostaria que o professor Dirceu Moreira falasse um pouquinho para nós em cima dessa reorganização neurológica, porque o professor Zé Luiz falou, deu a entender que uma criança com meio cérebro que consegue desenvolver as aptidões de uma criança normal, isso quer dizer o quê? Que há um reencaminhamento, uma reestruturação das sinapses dos neurônios, né? Por força de exercícios, obviamente, intelectuais, em que aquela parte que sobrou dá conta de fazer o que todo o cérebro faria? Exato. Eu tinha um amigo na faculdade, ele era cego. A gente se aproximava dele, cumprimentava pelo nome. E um lá falou que era por causa do desodorante ou perfume. E trocamos, né?
O meu amigo Gilson pegou o meu desodorante lá, na época era o Avanço, se encheu de Avanço, chegou perto do Vanderlei e o Vanderlei falou, ué, tá usando o desodorante do José Luiz? Eu falei, como é que você sabe? Eu coloquei de propósito para te enganar. Ele falou, também pelo olfato, mas ninguém respira igual. Ele nos conhecia e diferenciava pela nossa respiração. Ou seja, quando alguma área do cérebro apresenta dificuldade, o cérebro ele quer aprender, ele precisa aprender a sobreviver. Então ele busca. Então quem tem dificuldade visual tem uma capacidade auditiva extraordinária. Quem tem dificuldade auditiva tem um ângulo de visão de 180 graus, porque é vital, é sobrevivência para ele. Então, uma das grandes descobertas do Domo foi essa. Quando ele estimulava áreas cerebrais para suprir outras que apresentavam dificuldades, parece que todas cresciam. Isso é uma coisa bonita, que quando você ativa determinada área, ela só cresce, porque é tudo interligado. Da mesma forma, quando você acaba relaxando em alguma das áreas, você acaba comprometendo tudo. Então, E daí, Zé Luiz, poder se falar, você está falando das crianças tidas como normais, é óbvio, existe pesquisa, e eu, para mim, acho que nem precisava pesquisa, que se você deixar uma criança sem nenhuma estimulação, né, essa criança vai sofrer um retardo. Então, o que uma criança mais busca na vida dela? O que o cérebro tem de fome? Ele precisa aprender. Ele tem uma fome de aprendizagem. Então, obviamente, se isso é capaz de estimular uma área do cérebro em compensação em relação à outra, imagina com uma criança como normal, que a gente botou como normal, que é o que eu via a Giovana Zazer pedindo para si, de novo, e a gente tinha que parar o exercício, porque aprender tem que ser uma coisa prazerosa, né, Zé Luiz? Tem que ser amorosa para o educador, para o professor, para quem está com a criança. E a criança tem que se sentir feliz. Correto, Zé Luiz? Não é isso que ocorre? Para completar a reorganização neurológica, tem que ter o prazer. Muito bem, senhores. Olha, então, a gente está muito feliz aqui de reunir dois grandes educadores, né? Isso para mim é um prazer tão grande que vocês não têm ideia. E eu gostaria que vamos colocar na tela, então. Os Jucares é fácil de você entrar no site, na internet e ver, mas vamos colocar então o site da Jucares, né? Para que você conheça o Instituto Jucares. Lá é um complexo escolar, tem várias áreas, né? E olha, você pode acessar. Quem está mais próximo, está aí, jucares.com.br. Quem está mais próximo, consulte. Quem está distante, converse. De repente você pode ter algum interesse em ter algum tipo de relacionamento com a Jucares para desenvolver a sua parte educacional. E convidar né? o professor Zé Luiz para ele fazer uma palestra, porque ele é palestrante também. Aliás, então, por sinal. Eu estou acompanhando as suas palestras pelo Brasil e queria mandar um abraço lá para João Pessoa, na Paraíba. Pessoal muito receptivo. Quando eu estive lá com a minha filha, deixou saudades. Logo a Thaís vai lá para o norte de novo. Já conversei com um cara lá, já vai estar indo para lá também. Então você vê, olha, se vocês têm aí diante de vocês grandes educadores, né, que estão à disposição, entre no site, visite lá as palestras que existem, os livros, etc., né, e até chamar a sua atenção. Nesse tema aqui, incluído corpo, alma e espírito, Escola 3.0. E nós falamos aqui o que? Inclusão desde 1940.